Meus queridos, Pai do Senhor, nós estamos de volta com mais uma aula, terceira aula de hermenêutica e homilética. E hoje nós vamos falar sobre sermões que atrapalham o culto. Verdade, parece brincadeira, mas existem sermões que atrapalham o culto, né? E o pastor, o escritor Robson Marinho, no seu livro A Arte de Pregar, Como Alcançar o Ouvinte Pós-Moderno, ele traz alguns sermões que atrapalham o culto. E o Dionísio, ele disse que seja a sua fala melhor que o silêncio, ou então fique calado. Existem sermões que o culto está vindo muito bem no momento dos louvores, mas no momento que a gente passa o microfone para o pregador, ele traz um sermão que atrapalha o culto. E é interessante você, pregador, tomar cuidado com esse tipo de sermões que acaba atrapalhando o culto, né? Alguns sermões ele tem a capacidade de atrapalhar o culto. Você pode achar até estranho, mas é isso mesmo que nós estamos dizendo aqui. Algumas vezes o culto seria melhor se não houvesse o sermão. Aliás, sempre que a pregação for vazia e sem poder, ela vai atrapalhar o culto. Talvez, como já disse, pareça um exagero dizer isso, dizer que o sermão prejudica o culto, mas a Bíblia adverte contra pastores ou contra pregadores, né? Vamos dizer aqui pregadores, que apacentam tão mal, ou que pregam tão mal, que faz as ovelhas fugirem. Então é interessante a gente tomar cuidado com esses tipos de sermões. E eu vou falar aqui sobre 10 tipos de sermões que atrapalham o culto. O primeiro é o sermão comédia. Esse é o tipo de sermão que parece ter a finalidade apenas de divertir ou entreter, pois geralmente consiste numa sequência de piadas e histórias engraçadas. É o sermão comédia. O segundo tipo de sermão é o sermão de terror. E alguns sermões que parecem filme de terror, como se a motivação para ser um cristão fosse um medo da punição e do castigo divino, ou mesmo o pavor do inferno. Esse é o sermão terror. O terceiro tipo de sermão é o sermão drama. Peças ou histórias dramáticas pode ser uma boa fonte de ilustração, desde que usada seja exageros ou excesso. Agora, fazer do sermão inteiro um discurso dramático com o mero fim de manipular as emoções dos ouvintes e levá-los às lágrimas não condiz com o propósito de um sermão relevante. Terceiro tipo de sermão aqui é o sermão drama. O quarto tipo de sermão é o sermão anestésico. É aquele que parece anestesia geral. Mal o pregador começou a falar e a congregação já está quase roncando. Caracteriza-se pelo tom de voz monótono, arrastado e pelo linguajar pesado, típico do começo do século, com expressões arcaicas e carregadas de chavões. É o sermão anestésico. Conta-se uma história de um pregador que toda vez que ele pregava, o povo dormia. E quando foi um dia, ele pegou um videocassete, né? E ele gravou o sermão dele próprio para ele assistir depois. E conta-se que quando ele estava assistindo o próprio sermão dele, ele também dormiu. Ele dormiu, babou o gravador e tudo. Então, tem sermão que é sermão anestésico, é uma anestesia geral no povo. O quinto tipo de sermão é o sermão insípido. Esse sermão pode até ter uma linguagem mais moderna e um tom de voz melhor, mas não tem gosto e é duro de engolir. As ideias são pálidas, sem nenhum brilho que as torne interessantes. Então esse é o sermão insípido, é um sermão sem sabor. O sexto sermão que atrapalha o culto é o sermão óbvio. É o tipo de sermão que diz apenas o que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir. É como ficar dizendo que roubar é pecado, ou que quem se perder não vai se salvar. É óbvio que quem se perder não vai se salvar. Esse é o sermão óbvio, o sermão que o pregador prega, o que todo mundo já sabe. O sétimo tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão indiscreto. É aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja.
onde as pessoas estão famintas do pão da vida. Às vezes o assunto é impróprio até para outros ambientes. E aí conta-se que certa vez um pregador descreveu o pecado de Davi com Betseba com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na congregação. Então esse é o tipo de sermão que atrapalha o culto, é o sermão indiscreto, que é o 7º tipo de sermão que atrapalha o culto. O 8º tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão reportagem. Esse sermão fala de tudo, menos da Bíblia. Inspira-se nas notícias de jornais, manchetes de revistas e reportagens da televisão. Parece uma compilação das notícias de maior impacto da semana. É o sermão reportagem, o 8º tipo de sermão que atrapalha o culto. O 9º tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão de marketing. É o sermão usado para promover e divulgar os projetos da igreja ou as atividades dos diversos departamentos. A igreja precisa de marketing e deve haver um espaço para isso, mas nunca no púlpito. Isso deve ser feito preferivelmente em reuniões administrativas. É o 9º tipo de sermão que atrapalha o culto, é o sermão de marketing. O 10º e último tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão metralhadora. É usado para disparar, machucar e ferir. Às vezes, a crítica é contra um grupo com ideias opostas, contra administradores da igreja, contra uma pessoa pecadora ou rival, ou mesmo contra toda a congregação. Seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para disparar contra ninguém. É aquele tipo de sermão que quando o pregador está chateado com alguém, ele elabora um sermão e vai para a igreja com o intuito de disparar contra uma pessoa. A igreja está lotada e todos os demais irmãos vai ter que deixar o ouvido ativo para ouvir o disparo contra uma pessoa só. Precisamos evitar, pregadores, esses 10 tipos de sermões, porque esses sermões acabam atrapalhando o culto. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu ministério e em breve colocaremos aí a próxima aula.